Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Muito bem, então a gente está vendo os escritos, um opúsculo do Padre Emanuel André sobre a fé. Já falamos na introdução, já falamos a natureza da fé. Ontem a gente tocou também na carta número 2, como se adquire a fé. E hoje na terceira carta, o tema é como a fé é um dom de Deus. Como? Né? Lembrando que é um estilo de escrever de carta, a gente não sabe exatamente se foi o Padre Emanuel André se correspondeu de fato com alguma mãe que precisava de auxílio, ou foi só um gênero literário que ele assumiu para explicar a fé. Então, ele vai dialogando com uma senhora, né, com as mães cristãs aqui, e é um modo bem claro de explicar como transmitir a fé, o que é a fé, né, que precisamos tanto nesses dias. Né? A fé católica tem se perdido, então é necessário voltar à verdadeira fé e saber vivê-la. Bom, vamos lá, estou continuando aí nosso estudo. Terceira carta, como a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Hoje, gostaria de fazer com que a senhora compreendesse ainda melhor a natureza íntima deste dom precioso. Adão o teria recebido de Deus e nos teria transmitido, se ele não tivesse pecado. Né? Ou seja, então, Adão recebeu o dom do hábito da fé e exerceu a fé, mas quando pecou, perdeu, né? Não o hábito, mas os atos de fé que ele tinha. Mas tendo acreditado em Eva e, por Eva, em Satã, mais do que em Deus, perdeu a fé que Deus lhe havia dado. Ou seja, era um presente, era algo dado, não fazia parte da sua natureza. Perdendo para ele e para nós. Ele perdeu para si próprio e para toda a sua posteridade, para nós. Adão pôde conservar o hábito da fé, porque ele já possuía, isso não se tira. Né? Ele foi criado com esse hábito da fé, mas perdeu a fé enquanto virtude, informada pela caridade. Por quê? A fé exercida, a fé enquanto virtude, ela só vive de verdade se ela for animada, se ela tiver vida através da caridade, através dessa amizade com Deus. Então, a fé não é um ato humano, como a gente já viu nas outras cartas do Padre Emanuel, né? A fé não é um ato humano. Existe a fé humana, que é acreditar nas pessoas, mas a fé que Deus nos dá é uma fé sobrenatural. Então, rompeu-se a amizade com Deus, perdeu-se a caridade, não mais se tem mais a virtude da fé. E este hábitos não era transmissível à sua descendência, ou seja, ele tinha o hábito, mas não transmitiu, pois era uma disposição pessoal da sua alma. Então, isso aqui também é muito interessante, né? Ou seja, o hábito da fé é algo individual. Cada alma deve receber esse hábito da fé. Adão recebeu porque foi concebido sem pecado no paraíso. Todos os seus filhos não receberam, só voltaram a receber com o batismo. Nós recebemos também com o batismo. E então, nós nascemos sem esse hábito da fé. Precisamos ser revestidos com ele. Né? Não é algo transmissível, não é simples, não é um ensinamento, não é uma instrução, né? Tal como alguém que aprende a fazer algo, a construir algo, ou uma matéria, uma disciplina. Não é isso, a fé não é isso. A fé, antes de tudo, é um dom dado por Deus, através do batismo. Por sua vez, quando o filho de Adão entra neste mundo, filho de Adão aqui, todos nós, já não tem mais fé. E só pode recuperá-la se esta for dada pelo próprio Deus. Então a gente perdeu a fé. Adão já não transmitia aos seus filhos o hábito da fé. Então como readquirir? Somente através de Deus, através da graça de Deus. Somente Deus
Só podemos recuperá-la se for dada por Deus. Vamos lá. A igreja reza para pedir a Deus a fé para os infiéis e o aumento da fé para os fiéis. Devemos pedir. Para aqueles que não têm fé, você fala assim, mas eu já tenho fé. Não, mas a fé é algo que sempre cresce. A fé ela não fica estática, ela deve crescer e se desenvolver. Né? Porque se uma semente ela não é plantada e regada, ela também resseca. Então é necessário essa semente da fé ser plantada, ser regada, aumentada sempre. De modo que o começo, o aumento e a conservação da fé nas almas são pura e simplesmente um dom que Deus nos dá pelos méritos de nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, não é pelo nosso esforço, né? Não é pelos nossos atos, simplesmente. Não é pelos nossos atos de fé que estão unidos em caridade a Jesus, aos méritos de Jesus. Mas chego agora ao ponto, diz Padre Emanuel, que tinha prometido abordar hoje a natureza íntima deste dom. Como que a fé é um dom de Deus? A fé é um ato em parte da inteligência que crê e em parte da vontade que quer crer. Ao perguntarem, se a fé é um dom de Deus dado à inteligência que crê ou dado à vontade que quer crer, é preciso responder que há um dom de Deus no batismo que nós recebemos, há um dom de Deus na inteligência e um dom dado à vontade. Então, a fé é infundida em nós pelo batismo e ela age tanto na nossa vontade, abrindo a nossa vontade ao conhecimento de Deus, às verdades reveladas, coisa que por nós não conseguiríamos, E também é uma graça, é um dom que age também na nossa vontade, porque a nossa vontade ela é enfraquecida. Temos a concupiscência, facilmente nos voltamos para o mal, fraquejamos no bem. Então Deus não só iluminou a nossa razão, a nossa inteligência para conhecer a verdade de fé, mas também dá uma força especial à nossa vontade para que possamos continuar e perseverar no hábito e na atitude, na fé exercida. Sem esse auxílio, não conseguiríamos. Pois bem, para o que concerne à inteligência, é preciso notar duas coisas. Primeiramente, as verdades em que devemos crer estão tão acima do espírito humano que este nunca poderia atingi-las naturalmente. O homem nunca atingiria coisas assim como o adorável mistério da Santíssima Trindade, as profundezas da sabedoria de Deus na encarnação de nosso Senhor, a redenção e a salvação dos homens. Sem o dom da fé, seriam para sempre tesouros, tudo isso e muito mais, tesouros escondidos às nossas inteligências, à inteligência humana. Não seríamos capazes de chegar a essa intuição que Deus é uma natureza e três pessoas. Como a gente chegaria a isso? Não chegaria. Não, seria impossível, estariam vedados esses conhecimentos a nós. E em segundo lugar, além do ministério da igreja ensinando essas sublimes verdades da Trindade, da redenção e outras, é necessário ainda para que nós criamos uma graça interior que clareie nossa inteligência e a faça receber com docilidade a palavra da fé, a fé falada, como dissemos antes. Então, a graça de Deus também nos ilumina para poder crer, nos revela essas coisas, mas também ilumina para que possamos receber. É uma verdade muito alta que a nossa inteligência e a nossa razão não é capaz de compreender. Com efeito, por assim dizer, o espírito humano imaginaria ter motivos para ver na pregação evangélica uma tolice, algo tolo, se não fosse animado por uma sabedoria superior. Como diz São Paulo nos capítulos 1 e 2 da sua primeira epístola aos Coríntios. Seria tolice pregar o Evangelho se nós não fôssemos animados pelo Espírito de Deus, por uma sabedoria superior.
E é por isso que quando a gente vai falar para quem não tem fé, a gente não pode ter medo de falar algumas coisas. Olha, você deve viver a castidade. Olha, o seu matrimônio deve ser aberto à vida. Olha, você deve crer de todo o coração, viver integralmente a sua castidade. Você deve fazer jejum. Você deve acreditar na vida eterna, na vida dos santos, que você pode santificar. Falar isso com naturalidade. Naturalidade porque a natureza de Deus, de alguma maneira, se tornou natural para nós, né? Faz parte da nossa natureza agora. Não que nos tornamos Deus, mas Deus quis que fôssemos seus filhos. Então, sempre que estamos unidos a Ele, nossa natureza é elevada. Então, nós devemos revelar essas verdades, a verdade da fé que nos é dada, sem medo, né? Com máximo de esforço, enfim, sem duvidar, sem pestanejar, sem, enfim, deixar para ficar com medo de anunciar toda a verdade. Do ponto de vista da vontade, agora falávamos da inteligência, a fé, ainda uma vez, é um dom de Deus também para a vontade, pois que para que a vontade humana se submeta humildemente, docilmente e alegremente à verdade divina e leve a inteligência a dar seu pleno consentimento a esta mesma verdade. Esta vontade tão frágil precisa de um socorro divino que a arrebate à sua própria natureza e a põe em conformidade com a vontade de Deus. Ou seja, é uma coisa que acontece muito hoje aqui, dentro da nossa igreja mesmo. As pessoas até dizem que têm fé, acreditam em Deus, vão à missa, rezam, tal, mas assim, na hora de fazer a vontade de Deus, parece, não, isso aí é um pouco exagerado, né? Deus, ele deve estar um pouco atrasado, né? Será? Acho que ele não exigiria tanto de mim, assim, os tempos são outros. A coisa não funciona assim. Deus é imutável, a sua lei é imutável. A verdade do Evangelho é imutável. Se adapta a coisas, né? Por exemplo, que São Pedro não teve a oportunidade de pregar através do celular. Eu estou pregando aqui, imagina São Pedro, São Paulo tendo essa ferramenta maravilhosa. Porque aqui é o Padre Felipe falando, porque se fosse São Paulo, imagina, né? Teria milhões de seguidores aqui, porque a palavra dele tinha muito mais fé que a palavra do Padre Felipe. Era um homem de Deus, totalmente entregue, santo. Então, ele não tinha essa ferramenta. Essas coisas a gente usa, é normal, isso a gente evolui, né? Melhoramos o nosso modo de vestir, né? Claro, com modéstia, né? Com decoro, melhoramos o nosso modo de nos comunicar, de meio de transporte, isso não tem problema, mas as verdades fundamentais sobre o ser humano, sobre a sua salvação, não vão ser alteradas. É uma só e sempre, né? E sempre. É lógico que, por exemplo, na época dos apóstolos a gente não tinha problemas como hoje temos, fecundação in vitro. Isso é contra totalmente a dignidade da vida humana. Os apóstolos não tiveram que enfrentar essa questão, não está na Sagrada Escritura, não está na tradição, mas pautado na tradição, pautado na Sagrada Escritura, o magistério diz, iluminado pela graça de Deus, né? Por um dom dado por Deus, um carisma especial, uma graça de estado especial à igreja, né, e aos seus bispos, ali respondem. Não se pode fazer, por exemplo, fecundação in vitro. E outras questões, né? O uso da camisinha, etc. São Paulo já coloca algumas coisas a respeito da vida, da sexualidade humana nas suas cartas. Então, assim, a gente adapta, tem coisas novas que aparecem, mas a salvação tem sempre as mesmas regras, né? Os mesmos nortes, o mesmo caminho, né? Bom, e para isso é necessário não só iluminar a inteligência, mas fortalecer a vontade, para que essa vontade se submeta humilde, dócil e alegremente à verdade divina, que não é fácil, mas devemos e podemos nos esforçar para isso e pedir a graça de Deus, porque sem ela não conseguiríamos. Faço questão de confirmar aqui, diz o Padre Manuel, essas sérias doutrinas pelas próprias orações da Igreja. Escolhi para esse fim as orações da Sexta-feira Santa, que são cantadas depois da Paixão. O Padre proclama:
Oremos, caríssimos irmãos, pela Santa Igreja de Deus. Depois reza. Deus eterno e onipotente, que em Jesus Cristo haveis revelado a vossa glória às nações, conservai a obra da vossa misericórdia, para que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, persevere com fé constante na confissão do vosso nome, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Ou seja, ele diz aqui, a senhora já se associou de coração a esta prece para pedir a Deus que a Igreja persevere na fé? Ou seja, é necessário a gente perseverar na fé. Porque a fé nos revela, nos fortalece a inteligência e a vontade, a verdade e o amor. Então é necessário que a gente consiga zelar por essas duas coisas, perseverar na verdade, naquilo que nos foi revelado, e também perseverar no amor, na vontade de Deus. O amor tem muito a ver com a vontade, com o sacrifício, com a entrega. Mais adiante o Padre proclama ainda, oremos também pelos nossos catecúmenos, para que Deus, nosso Senhor, lhes abra os ouvidos do coração e a porta da misericórdia. Quer dizer, os disponha para ouvir, para crer, e lhes dê em seguida, por sua misericórdia, pela misericórdia de Deus, não por um esforço pessoal, o dom da fé. Ouvir e crer, temos que pedir, rezar muito. Depois ele reza, Deus eterno e onipotente, que sem cessar fecundais a vossa Igreja pelo nascimento de novos filhos, dai mais fé à inteligência aos nossos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados no número de vossos filhos adotivos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Depois, o Padre proclama outra vez, oremos também pelos heréticos e pelos cismáticos, aqueles que estão no erro, na fé, mas às vezes é uma fé errada, ou seja, não é a fé que Deus revelou na sua Igreja. Depois ele reza, Deus eterno e onipotente, que a todos salvais e não quereis que pereça ninguém, olhai com misericórdia para as almas que andam envolvidas nas redes do demônio. O que o demônio é? Pai da mentira, pai do erro, pai do cisma, pai das heresias. Para que os corações extraviados, abjurando a perversidade da heresia, encontrem no caminho reto e voltem à luz da verdade, a única verdade, por nosso Senhor Jesus Cristo. Na unidade do Espírito Santo. Amém. Bom, e já terminando, hoje nossa carta aqui, carta de número 3, ele reza também pelos pérfidos judeus. O que é isso, pérfidos? É uma palavra dupla em latim. Per fides, os que se transviaram da fé. E pelos infelizes pagãos, né? E para todos esses, ele implora o dom da fé. O que vai salvá-los? A fé. No que vai lhes conferir a salvação? A fé. Não simplesmente um conhecimentozinho, uma ação exterior. Não, jamais. Penetre, peço-lhe, diz o Padre Manuel, no espírito dessas orações, as mais santas, as mais antigas, as mais suplicantes que pertencem à Igreja. E então, compreendendo melhor do que nunca como a fé é um dom de Deus, a Senhora e todos nós dirá também o seu credo, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. E aí que, de fato, manifestaremos a nossa verdadeira fé, né? O que faz os santos praticarem atos sobre-humanos? A fé. A fé que iluminou sua inteligência e fortaleceu sua vontade. Que a fé de Deus possa iluminar o nosso coração e que todos nós possamos cada vez mais crescer no amor a Jesus, conhecendo a verdade, né? Diz Santo Agostinho, conhece porque ama, ama porque conhece. Então devemos cada vez mais conhecer a Jesus, conhecer a sua vida divina, conhecer o que a Igreja nos revela, a sua Santa Igreja, conhecer o chamado que Deus nos faz e viver segundo essa mesma verdade que Deus nos revelou. Então que Deus os abençoe, que a Virgem Maria os guarde hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.